O relacionamento mais difícil que você vai ter que conviver é com você mesmo, cara. Vai chegar um dia, cara, que você vai entrar num quartinho, sozinho, vai se deparar com a solidão e você vai se sentir muito triste. Eu não tô te falando isso para te desanimar não, mas isso é um processo, porque após a solidão, após você passar tudo isso, vai vir uma coisa chamada solitude, que é isso que eu vivo hoje, tá? E depois quando alguém vier te apresentar casamento, quando alguém te vier apresentar uma vida nova, você precisa casar, e a coisa que mais você vai ver é gente te oferecendo isso. Um dia alguém vai te apresentar tudo isso, você vai falar, você vai olhar para dentro de si e vai falar assim: "Eu vou retroceder? Eu vou voltar a ter um compromisso igual eu tive no passado para voltar o processo tudo de novo? Porque provavelmente eu posso separar, corre-se o risco de separar". Então você vai falar assim: "Poxa, eu vou correr esse risco tudo de novo?". Você não vai querer, cara. Porque você vai lembrar que o maior desafio foi conviver com você mesmo no início, quando você estava sozinho, solitário e vazio. É uma fase difícil? É uma fase difícil. Recentemente, e as pessoas gostam muito de pregar, de romantizar o casamento, e eu não tenho nada contra casamento, cara, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que eu sou contra, que é casado, que eu sou contra casamento. Irmão, não tenho absolutamente nada contra. Até porque eu tenho muitos amigos que são casados e não sei, aparentemente vive bem. Eu não sei se vive bem ou não. Eu não estou lá dentro da casa deles para saber, não durmo com ninguém para saber se está bem ou não. Mas recentemente um rapaz veio falar comigo, né, aí ele falou: "Ô rapaz, por que que você não casa? Por que você não arruma uma companheira?". É sempre assim, sempre esse mesmo papo, né. Aí, por isso que eu falei que o maior desafio, o maior problema de relacionamento é com você mesmo. Aí eu comecei a lembrar, cara, quando ele falou isso, comecei a lembrar de quando eu fui morar sozinho, de quando eu enfrentei esse desafio de enfrentar a solidão comigo mesmo, que foi difícil. Eu pensei: "O cara quer que eu arrume o cara quer que eu arrume um casamento para eu passar de novo pelo mesmo processo". Provavelmente, né, não estou falando que isso vai acontecer, não estou falando que isso vai acontecer, mas correr o risco, né, eu vou falar, correr o risco disso acontecer, para depois eu voltar tudo estaca zero, depois dos 60 anos. Aí eu estava olhando para a vida do rapaz, o que me deu conselho, porque eu conheço ele, não é meu amigo, mas eu conheço ele, conheço ele. Estava olhando para a vida dele, o cara já tem mais de 40 anos, não tem uma casa própria, tem esposa bonita, tem filhos, mora de aluguel, uma vida assim simples, não na extrema pobreza, nada da pobreza, mas não tinha nada que dissesse assim: "Poxa, vale a pena construir juntos". Ele não constru O cara não construiu nada juntos. Um cara com mais de 40 anos sem construir absolutamente nada junto. E entre esses conselhos, você vai ouvir de monte, gente falando. Aí você para e pensa e fala: "Caramba, velho, eu tô bem, eu tô bem", porque eu solteiro construí muito mais, e depois dos 50 anos, hein, depois dos 50. Quando eu divorciei eu tinha 53, eu ia fazer 54 anos. Eu construí muito mais que muita gente que ficou casado, muito mais, cara. Então, o fato que eu quero dizer aqui, não é questão de estar casado ou estar solteiro. A questão é que você tem que aprender e entender que quando você estiver sozinho, você vai enfrentar os seus medos, e a maior dificuldade, a pior pessoa que você vai encontrar na sua frente para se relacionar é com você mesmo, quando você estiver na solidão. Mas quando você encontrar a solitude, que é você entender, cara, que é a sua própria companhia, você aprender a conviver com tudo isso, aí você vai, ó, olhar para o céu e dar graças a Deus. Você vai dar graças a Deus por isso aqui que eu vivo, ó. Eu dou graças a Deus por isso aqui que eu vivo, pela cama que eu durmo, pelo quarto que eu tenho, pela paz que eu tenho, pela felicidade que eu tenho e principalmente pela liberdade. Porque tudo que um homem quer é paz, é liberdade. E muitas vezes, não estou falando que são todos, mas muitas vezes ele não encontra isso no casamento, cara. Quantos homens que vivem preocupados,
Esse aí que me apresentou mesmo, que falou que eu devia casar. Você olha no rosto do rapaz, ele está preocupado, o cara preocupado com amanhã excessivamente. Eu me preocupo com minhas contas, pagar as contas, me preocupo com amanhã, claro que me preocupo, mas não excessivamente. O cara solteiro, ele se preocupa, mas ele não é desesperado, porque ele sabe que se amanhã alguma coisa der errado, der muito ruim na vida dele, é ele e ele. Ele não tem compromisso com ninguém. Então, quando você atravessa esse essa vida de solidão, enfrentar os seus medos, quando você atravessa a situação que é conviver consigo mesmo, com seus medos, que você aprende depois a viver a solitude, cara, você não troca essa vida por nada. A vida de solteiro você não troca por nada. Nunca de casado seja ruim. Tem muita gente que vive bem, mas tem muita gente que vive mal pra caramba também. Vamos ser sinceros, não vamos romantizar aqui o casamento, não. Tem gente que vive mal pra caramba. E às vezes você vive mal, igual eu fiz um vídeo ontem, fiz aquele vídeo na rua. Às vezes você vive mal, mas você sente que é hora de você sair fora, mas você não tem coragem, você fala, vou dar mais um tempo. E você vai viver no casamento, ou no namoro mesmo, ou seja, em qualquer relacionamento que você tiver, você vai vivendo, você vai dando um tempo, e você nunca sai fora, e um dia a conta chega para você e chega caro. Aí você vai enfrentar os seus medos, você vai enfrentar a sua própria convivência, você vai conviver consigo mesmo no início e isso vai ser difícil, cara. Você vai sentir que é a pior pessoa para conviver consigo mesmo quando você estiver na solidão. Mas depois que você encontra a solitude, que você aprender, você fala, cara, que alívio. Agora eu entendi o sentido da vida, agora eu entendi o sentido da vida de solteiro e eu quero a minha própria companhia. Não que um dia você não deva arrumar ninguém, não deva namorar, não deva casar. Você pode, mas você vai estar mais feliz, você vai estar mais atento a sinais, se aquela pessoa te merece, se aquela pessoa não te merece. E eu sou um cara, irmão, que cada dia que eu acordo, nessa cama aqui, ó, ajoelho aqui, cara, eu agradeço a Deus todos os dias, cara, por essa vida. Então fica difícil você um dia ter um próximo relacionamento, principalmente quem passou de 50. Dificilmente vai conseguir ter um próximo relacionamento, porque ele já tá uma pessoa madura, uma pessoa mais calejada. Ele entendeu que no começo foi difícil para ele a ida de morar sozinho, foi difícil suportar aquela fase. E ele entendeu que hoje a fase que ele vive é uma fase muito boa, que é a fase da solitude. E ela faz total sentido na vida de um homem, porque ela dá paz, dá segurança e dá tranquilidade. Curte o vídeo, inscreve no canal, compartilhe com amigos seus. Se quiser apoiar meu trabalho, tá aqui o QR Code. Esse conteúdo é 100% gratuito, mas se você sentir no seu coração, tá? E se essa palavra tocou a você e falar, vou apoiar. Tá aqui o QR Code, apoia o canal. Tamo junto. Quero te ver no topo, porque lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Forte abraço, a gente se vê daqui a pouco.